Durante a Idade Média, costumamos definir a existência de uma comunhão de interesses entre o clero e o Estado secular, no caso, os monarcas. No entanto, no interior do Sacro Império Germânico, observamos uma relação conflituosa entre os nobres, que tinham influência política nesse território, e a autoridade do Papa. Entre os séculos X e XII, o desentendimento entre eles tomou proporções cada vez maiores, ao ponto de eclodir uma guerra entre o poder terreno e o poder divino. Vamos conhecer, então, as causas da chamada Guerra das Investiduras. Eu sou Rafael Bach e o nosso vídeo começa agora. O poder de intervenção dos nobres na hierarquia eclesiástica começou a sofrer uma forte oposição quando os clérigos da abadia de Cluny, uma região da França, defenderam um amplo processo de reformas que desse uma maior autonomia à igreja. A prática de subordinação dos clérigos aos reis, também conhecida como césaropapismo, começou a sofrer intensa oposição pelos monges da Ordem de Cluny. Já no ano de 1058, o Papa Nicolau II criou o chamado Colégio dos Cardeais, que tinha como função primordial eleger o Papa. Já no ano de 1073, esse mesmo colégio elegeu Gregório VII, integrante também da Ordem de Cluny, para comandar a Igreja Católica. Entre outras ações, Gregório VII reafirmou o voto de castidade e proibiu que qualquer autoridade monárquica concedesse alguma espécie de cargo religioso. Já em resposta, Henrique IV, rei do Sacro Império, reuniu os bispos, subjugados ao seu poder político, para justamente anular o poder de Gregório VII. O Papa, tomando conhecimento dos planos do rei germânico, ordenou a sua excomunhão e livrou os bispos germânicos do poderio de Henrique. Implorando o perdão do Papa, Henrique permaneceu 3 dias e 3 noites rezando na neve. Já com o perdão em mãos, o nobre germânico organizou tropas militares que deveriam derrubar o Papa. O desfecho dessa história a gente vê no próximo capítulo. No capítulo anterior, nós vimos que o rei Henrique e o Papa Gregório VII se desentenderam, causando na excomunhão do nobre. Mas por que ocorreu esse desentendimento especificamente? O que ocorreu foi que Henrique obrigou o Papa a depor na chamada Dieta de Worms, uma espécie de tribunal católico. O Papa não só não depôs, como excomungou Henrique, além de organizar uma oposição ao imperador. Como vimos, este, acuado, voltou atrás e pediu desculpas ao Papa, mas assim que foi perdoado, organizou seu exército a fim de derrubar o pontífice. O problema dessa excomunhão foi que, quando Gregório VII excomungou Henrique, em 1076, muitos principados alemães ligados ao Sacro Império aproveitaram o episódio para se declararem independentes, considerando Henrique IV deposto do cargo de Sacro Imperador. Diante da pressão, Henrique viajou até a cidade de Canossa, na Itália, onde se encontrava o Papa, para se redimir de suas ações e pedir perdão, em um episódio que ficou conhecido como Penitência de Canossa. Assim, Gregório VII retirou a excomunhão de Henrique, mas o problema já havia tomado proporções maiores, haja vista que a aristocracia alemã havia eleito um novo sacro imperador, Rodolfo da Suábia. Vendo-se acuado, Henrique não teve outra alternativa a não ser pegar em armas para mostrar o seu poder. A consequência disso
foi que Gregório, enfraquecido, exilou-se na França. Esse conflito durou alguns anos, até que em 1122, um pacto de trégua foi assinado entre as partes. O imperador passaria a ter poder de nomear bispos com autoridade secular, mas não com autoridade sagrada, ou seja, poderia nomear, mas não realizar a cerimônia religiosa. A prática do césaropapismo, já citada, seria proibida, e também a da simonia, que é a venda de cargos eclesiásticos. As práticas religiosas e as nomeações de cargos também religiosos, no entanto, seriam exclusivamente do Papa. E esse episódio ficou conhecido como a Concordata de Worms. E aí, você já conhecia esse episódio da história da Europa, do mundo e da Igreja? Episódio em que o imperador quase jogou o seu exército contra o Papa? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Obrigado por você ter vindo até aqui, obrigado pela atenção. Não esquece de deixar o like, comentário, compartilhar com seus amigos esse vídeo que não conheciam essa história e fica com Deus.